A paz de Cristo, boa noite, querido irmão, querida irmã, caro amigo que nos acompanha no culto online da Igreja Presbiteriana de Irajá. Eu gostaria de ler neste momento para ti, nesse início de culto, a palavra do Senhor que está no Salmo 106, do verso 1 até o verso de número 5, que diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. O Conselho da Igreja se reuniu na quarta-feira próxima passada, dia 9, às 19 horas, de maneira virtual, e uma das decisões do Conselho que é importante que você, membro da Igreja, tome conhecimento, é que o culto presencial vespertino, ou seja, o culto presencial da noite, 18h30, voltará a ser realizado aqui na nossa igreja a partir do segundo domingo de outubro. Então, a partir do segundo domingo de outubro, dia 11 de outubro, às 18h30, retorna o culto presencial vespertino, querido irmão, querida irmã. E também nesse culto, como o culto da manhã nós fazemos assim, você terá que se inscrever na secretaria da igreja para poder participar do culto, já que estamos mantendo o distanciamento social dentro do santuário. Também informo que na segunda semana de outubro retorna também o estudo bíblico presencial. Quinta-feira, segunda semana de outubro, às 19 horas, retorna também o estudo bíblico presencial.
Depois de ouvir o louvor, vamos novamente abrir a palavra do Senhor Deus, ainda no Velho Testamento, livro de Salmos, num salmo bem conhecido, que é o Salmo 24. A vinda do Rei da Glória, um salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que a buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quero convidar a abrir agora nesse momento a palavra do Senhor Deus, o momento da mensagem do Senhor. Você abrir no Salmo 77, aí na sua casa ou no seu local de trabalho, querido amigo, querida amiga, abra no Salmo 77, as grandes obras e misericórdia de Deus. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar.
Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos, de noite indago meu íntimo, meu espírito prescruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Nós temos um salmo aqui maravilhoso, não li ele todo, porém este salmo aqui é um salmo maravilhoso, porque fala para nós do que estava acontecendo no coração de um homem chamado Asaf. Asaf era um dos regentes do coral de Israel, e ele foi alçado nessa posição de um dos regentes do coral de Israel, muito jovem ainda, muito imaturo, e Davi dá a ele, Asaf, essa condição dele ser um dos regentes do coro de Israel. E aqui Asaf está passando por dramas na sua vida, e qual de nós que não passou ou vai passar, já passou ou está passando ou vai passar por dramas também na sua própria vida? Asaf, como nós, passou por dramas na sua vida, e ele aqui, ele mostra para nós que está vivenciando uma situação difícil, no qual ele busca ajuda no Senhor Deus, porque ele começa o versículo dizendo assim, elevo a Deus a minha voz, ou seja, ele começa a conversar com Deus, ele começa a clamar ao Senhor Deus, e ele eleva a voz dele para que Deus pudesse o atender. Então ele entende que procurando aumentar o tom da sua voz, ou seja, clamar, e lembra que eu já falei para vocês aqui em outras pregações, que clamor é a oração do seu sentido mais intenso, né? É a oração do seu sentido mais intenso em relação à profundidade da nossa alma em conexão com Deus, ou em busca de Deus para que Deus venha nos socorrer. Asaf realiza um clamor em alta voz, e ele fala para que ele, Deus, pudesse me atender. E ele coloca, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ele realmente está buscando a Deus. Durante a madrugada ele levantava as suas mãos, orando a Deus, clamando a Deus, colocando para Deus o que estava acontecendo na sua vida, e em seguida ele escreve aqui para nós, a minha alma recusa-se a consolar-se. Erguem-se minhas mãos durante a noite, de madrugada, e elas não se cansam, diz ele, e a minha alma recusa a consolar-se, diz ele aqui. E ele continua, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. E é interessante começar a raciocinar sobre o que ele está falando, porque ele coloca, lembro-me de Deus e passo a gemer. Ora, quem é que vai lembrar de Deus, do Senhor Deus, de um Deus tão bondoso, tão benigno, tão poderoso e que pacifica os nossos corações, e ao lembrar dele, ao recordar dele, Deus passa a gemer? Porque quando você fala gemer, dá um sentido aí de sofrimento. E ele fala que ele passa a gemer no momento que ele se lembra de Deus, que ele se recorda de Deus. E ele fala, medito, raciocino, começo a pensar, e meu espírito desfalece. Ele fala que quando ele começa a pensar, começa a raciocinar, se lembrar de Deus, do Senhor Deus, ele fala, ele passa a gemer, e gemer tem um tom aí de sofrimento, e o espírito dele se desfalece, ou seja, mostra uma fragilidade, uma fraqueza no seu espírito. Quando ele começa a pensar, a lembrar de Deus, se recordar de Deus, ele começa a observar nele uma fragilidade e um sofrimento, a tal ponto que ele fala, não me deixas pregar os olhos. O sofrimento era tão grande na vida dele, que ele não conseguia pregar os olhos. Pregar os olhos significa dormir. Asaf não estava conseguindo fechar os seus olhos para dormir de noite, para descansar à noite. E aí, quantas e quantas pessoas estão nessa situação também? À noite não conseguem dormir. À noite não conseguem dormir porque são tantos problemas,
São tantas aflições, tantos sofrimentos que a pessoa está passando, vivenciando na sua vida, que ela não consegue, e de madrugada, em vez de ela dormir, o sono não vem, e ela começa a raciocinar, a pensar sobre essas situações, sobre esse sofrimento, sobre essas aflições, e ela não consegue descansar, não consegue repousar, não consegue dormir. Asaf já estava nessa condição. Ele fala, a aflição é tão grande que eu não consigo pregar os olhos. Ele diz por quê? Tão perturbado estou, diz ele, que nem posso falar. E essa é uma outra situação que acontece conosco. Às vezes nós ficamos tão pesados das nossas vidas devido às situações que estamos vivendo que nós não temos nem vontade de conversar com ninguém, não temos vontade de conversar com nenhuma outra pessoa. Ficamos tão perturbados, tão chateados, tão confusos com as coisas que acontecem conosco, porque nós não conseguimos entender porque que essas coisas estão acontecendo, e aí você não sente vontade de se relacionar, de conversar com ninguém. E aí, nessa hora, nós lembramos de Asaf, porque Asaf estava assim. Ele fala, tão perturbado eu estou nesse momento que não consigo abrir minha boca, não consigo falar, ou seja, não consegui se relacionar com ninguém pela situação que ele estava vivenciando. Ele continua no versículo 5 informando para a gente o seguinte, penso então, e observe como esse homem está cada vez mais imerso em si mesmo, raciocinando, pensando, se lembrando das coisas. Ele fala, penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. E por que ele faz isso? Porque ele quer melhorar, ele quer sair do estado de prostração que ele se encontra, ele quer sair desse estado de sofrimento que ele se encontra, ele quer se sentir bem, ele quer se sentir melhor do que ele está se sentindo, ele quer parar de sofrer, ele quer parar de chorar, ele quer dormir, ele quer descansar, ele quer repousar, coisa que ele não está conseguindo fazer. Ele quer fechar os olhos dele. Então o que ele faz? Ele começa a pensar na vida dele como era antes, tentando se lembrar de situações boas que ele teria vivido, para que isso pudesse, de alguma forma, acalmar o seu sentimento, o seu coração, e ele pudesse passar por esse momento de aflição e que ele estava vivenciando. Então ele fala, penso nos dias que já se passou, penso nos dias de outrora, de passados tempos, de noite indago o meu íntimo e meu espírito perscruta, ou seja, de noite ele conversa com ele mesmo, ele indaga o espírito dele, ele conversa com ele mesmo, ele tenta se lembrar de coisas boas que ele já vivenciou para tirar, afastar ou espantar a aflição, o sofrimento que ele está passando. E aí ele começa a questionar Deus. Por que Deus não está presente? Por que Deus não ajuda? Porque ele fala assim, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser bondoso, de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Ele começa a questionar Deus, a questionar a posição de Deus nessa altura da vida dele. Asaf, ele questiona Deus, por que Deus não está agindo na vida dele? Porque se Deus está vendo tudo que está acontecendo com ele, esse sofrimento, por que Deus não o ajuda? Por isso que ele fala, esqueceu-se ele de ser bondoso, de ser benigno? Ora, caducou as promessas que ele passou para o povo de Israel e para as gerações do povo de Israel. É um questionamento sério de Asaf, que era um homem de Deus, regente do coral de Israel, como eu já disse, colocado por Davi, ainda muito jovem, e ele quer saber por que Deus esqueceu-se dele, porque ele fala, rejeita o Senhor para sempre. Então ele está preocupado e questionando Deus, por que Deus não está agindo na vida dele. Mas eu quero voltar para você, lá no versículo número 2, porque você vai entender então o que está acontecendo com Asaf. No verso 2, que eu já li para você, ele fala, no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se minhas mãos durante a noite e não se cansam. Tudo isso eu falei para você e expliquei para você aqui na palavra do Senhor Deus, mas eu não expliquei um finalzinho desse versículo 2, porque ele fala assim, a minha alma recusa consolar-se. Aqui está a explicação do que está acontecendo com Asaf. Ele está questionando Deus por que Deus não está agindo ou esquecendo de ser bondoso para com ele nas situações da vida dele que ele estava vivenciando de sofrimento.
É isso que ele está colocando aqui. Então ele está questionando o Senhor. Mas ele, nesse momento que ele fala, minha alma recusa consolar-se, ele nos dá a pista verdadeira do que está acontecendo com ele. Porque se ele está clamando a Deus para Deus agir, ou dar uma resposta para o que está acontecendo com ele, aqui nessa parte final desse versículo, ele nos mostra claramente que ele, na verdade, não está aceitando a resposta que Deus está dando a ele. Porque ele fala, minha alma recusa ser consolada, o meu ser recusa ser consolado. Ou seja, ele questiona Deus, porque que Deus não está agindo na vida dele, mas ao mesmo tempo ele diz que ele, na verdade, ele quer receber de Deus a resposta que ele queria ouvir de Deus. E esse é o grande problema da humanidade. Esse é o grande problema que eu tenho, você tem, todos nós cristãos nós temos. Muitas das vezes nós conversamos com Deus através da palavra de oração e pedimos alguma coisa para Deus através da palavra de oração, de uma situação que estamos vivenciando nas nossas vidas aqui nessa terra, e o Senhor Deus muitas das vezes ele não nos responde ou até nos responde. Mas nós achamos que ele não respondeu. Por quê? Porque não foi a resposta que eu queria. E aí estamos igual a Asaf. O meu ser, não é? A minha alma se recusa a o quê? A ser consolada. Ou seja, ele estava recusando naquele momento aquilo que vinha de resposta de Deus para a sua própria vida. Então ele começa a questionar o Senhor e recusa a receber de Deus a resposta do Senhor Deus. Porque ele queria a resposta dele. A resposta que Deus desse para ele tinha que ser exatamente o que ele queria ouvir ou receber do Senhor. E nem sempre nós vamos ouvir e receber de Deus o que nós queremos ouvir e receber do Senhor nosso Deus. Porque Deus vai dar a resposta para você, querido irmão e irmã, e caro amigo e amiga, a resposta que Ele quer dar, e não a resposta que eu quero ouvir, ou que eu quero receber. E nessa hora, a nossa alma vai se recusar a ser consolada por Deus. Por quê? Porque Deus não nos deu a resposta que nós queríamos que Ele desse quando nós fizemos a oração para Ele. Ou seja, você faz a oração, você faz um pedido, faz um questionamento e praticamente você está querendo obrigar a Deus a responder a ti o que você quer ouvir. E nem sempre isso vai acontecer. Porque o que deve prevalecer é a vontade dele, Deus, para com nós. Ele é o Criador, nós somos a criatura, e pela sua misericórdia, mais do que criaturas, somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, que nos resgatou e nos salvou como ovelhas perdidas. Mas enquanto Asaf está questionando Deus, enquanto Asaf busca soluções ou respostas nos seus pensamentos ou em passagens da sua vida em que ele teve prazer, em que ele teve deleite, em que ele teve alegria, ele não conseguiu ser consolado, não conseguiu retirar de si o sofrimento e a aflição. Mas na hora que Asaf para de pensar em si próprio e passa então a olhar para Deus com um olhar de adoração e não de questionamento, aí neste momento, Asaf então, ele é tocado, curado, sarado e levantado da sua prostração pelo próprio Senhor nosso Deus. É na hora que ele fala assim, recorda os feitos do Senhor, versículo 11, recorda os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas tuas obras, todas elas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos, tem feito notório o teu poder. Neste momento, então, Asaf para de pensar em si, para de questionar Deus, neste momento, para de querer receber de Deus a resposta que ele quer, e ele passa a olhar para Deus com um olhar que nós devemos olhar, um olhar que Ele é Deus, acima de todos os deuses. Ele é Deus, que Ele está acima de nós e que nós devemos, para com Ele, adorá-lo e esperar dele a resposta que Ele quer dar. Então agora Asaf não pensa mais no que tinha acontecido com ele na sua vida de outrora, mas Asaf passa a pensar no que Deus tinha feito, os prodígios que Deus tinha feito perante o povo na antiguidade. Pois ele fala, me lembro, Deus, das tuas maravilhas da antiguidade,
cogito em todas as obras que o Senhor fez com o povo de Israel. E quer saber qual a conclusão que eu chego? Ele fala, versículo 13. A conclusão é: o teu caminho, ó Deus, é um caminho de santidade. E santidade? Se o caminho de Deus é um caminho de santidade, se Deus é um ser divino, santo, que não há erros, não há defeitos, é o Deus todo-poderoso de Israel, é o Deus magnânimo, é o Deus que é o supremo juiz, e suas decisões por nós, ou seus decretos por nós, devem ser aceitos. Ele fala: o teu caminho, ó Deus, concluo eu, diz Asaf, é de santidade. É de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Então, se o caminho de Deus é de santidade, a resposta que ele der para ele, Asaf deveria receber e não se recusar a receber quando ele fala: a minha alma recusa a ser consolada. No final ele conclui: tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos, tens feito notório o teu poder. Ele reconhece que Deus opera maravilhas, ele reconhece que Deus tem feito notório o poder dele, ou seja, Deus não somente está presente nas nossas vidas, mas a presença dele é uma presença manifesta, porque é notório o poder e a unção de Deus perante a vida do seu próprio povo. Asaf consegue entender então que todos os seus questionamentos estão equivocados, que a busca pela solução do que estava acontecendo com ele estava equivocada. Ele não deveria olhar e se lembrar de coisas boas da sua vida para aplacar o sofrimento que ele estava sentindo naquele momento da sua vida. Mas se ele queria ser curado daquele sofrimento que ele estava sentindo, ele tinha que olhar para Deus, reconhecer que Deus é santo, que Deus está acima dele, e que todos os seus decretos, seus juízos são perfeitos, e que se ele estava sofrendo o que ele estava sofrendo, é por permissão do Senhor Deus, e que não deveria ele questionar Deus, mas aceitar o que está acontecendo com ele, e neste momento clamar a Deus, não para efeito de questionamento, mas clamar a Deus para efeito de adoração, e reconhecer que ele sempre foi um Deus presente na vida do povo de Israel. E se ele era um Deus presente na vida do povo de Israel, sua presença era manifesta, também era um Deus presente na vida dele mesmo, Asaf. Se ele é o regente do coral de Israel, colocado por Davi, foi por permissão de Deus. Se ele chegou a esse posto tão jovem como ele era, foi por permissão de Deus. Se ele estava sofrendo o que estava sofrendo, era por permissão de Deus, para a maturidade desse mesmo Asaf. E ele passa então a entender isso quando ele entende que ele estava equivocado, quando ele queria uma resposta de Deus e ele mesmo se recusava a ouvir a resposta que Deus queria dar sobre a sua própria vida. Será que isto não está acontecendo contigo, com você? Será que você, neste momento da sua vida, está se recusando a ouvir a resposta de Deus para o seu clamor, para as suas orações? Passe a olhar para Deus como Ele o é realmente. Olhe para Deus como um Deus que está acima de todas as coisas, como um Deus que é santo, que é justo, que é benigno e que a sua presença, ela é manifestada nas nossas vidas quando nos recordamos de tudo de bom e de maravilhoso que Ele já fez sobre as nossas vidas e corações. Faça como Asaf, reconheça o Deus Criador que está acima de todas as coisas, e você então poderá ouvir a resposta dele para o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dai-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas adoçadas da coroa te feriram, cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça.
Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-lhe mais graça, Senhor, dá-lhe mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espelho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta minha graça. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Passa os teus dedos, meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Oh, vencedor. Quero convidar você para esse momento de oração, momento de você estando em casa, se você assim o quiser, coloque a sua mão no vosso coração, feche seus olhos e juntos possamos orar a Deus nesse momento. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, nós queremos, em primeiro lugar nesta oração, adorá-lo reconhecendo que Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Tu é o Deus que reina absoluto nas nossas vidas, que reina absoluto nesta terra. Queremos agradecer a Ti, ó Pai amado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, sem nós termos merecimento algum. O Senhor olhou para nós, nos escolheu, nos chamou, ó Pai, nos vocacionou, Senhor Deus, através de Cristo Jesus e nos deu a salvação eterna pela Sua misericórdia, porque merecimento não temos nenhum, ó Pai. Abençoa, querido e amado Deus, a esta pessoa que está agora em casa ou está no seu local de trabalho, assistindo esse culto online, Senhor Deus. Derrama o Teu poder sobre a vida desta pessoa, se ela estiver porventura enferma, meu Pai, nosso Pai, que o Senhor derrame a Tua unção de cura sobre ela. Se essa pessoa está com algum problema ou dificuldade no seu relacionamento familiar, ó Pai querido, que o Senhor venha colocar paz dentro desta casa, que o Senhor dê paz na vida dessas pessoas dentro da casa delas, Senhor Deus, que elas possam perceber a Tua presença manifesta na casa delas, Senhor Deus, seja notório, como diz a Bíblia Sagrada, a Sua presença manifestada nesse lar, nesta casa, ó Pai amado. Derrama Teu poder, ó Pai amado, sobre essas pessoas, Senhor Deus. Afasta dessas pessoas, Senhor Deus, a perversidade, a iniquidade que esse mundo, Senhor Deus, cada dia que passamos aqui, observamos, ele tem, e cada vez mais está piorando, Pai, essa indiferença, insensibilidade de uma pessoa para com a outra, a tal ponto que a dificuldade é tamanha, Senhor Deus, em o povo obedecer a Tua palavra, quando o Senhor fala para amar o próximo como a Ti mesmo, Senhor Deus, por causa da indiferença, pelo desamor e pela insensibilidade que está reinando neste planeta, nesta terra, Senhor Deus. Ó Pai, toma conta de nós, somos Seu povo, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai amado, a executarmos a obra que Tu colocaste sobre as nossas vidas. Às vezes nos sentimos enfraquecidos,
sem forças para realizar a tua obra nesta terra, mas sabemos que o Senhor, pela ação do Espírito Santo, nos orienta, nos ilumina, nos dá a condição de seguirmos em frente nesta terra, ó Pai, onde reina a escuridão e onde a tua igreja é luz do teu Filho Jesus Cristo nesta terra. Derrama a tua unção, derrama o teu poder sobre as famílias, Senhor Deus. É que humildemente nesta oração nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor nosso Deus. Receba a bênção, querido amigo e amiga, irmão e irmã. Continue com a sua mão no vosso coração e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, o sustento e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão, irmã e caro amigo e amiga, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre a vossa saúde, sobre o vosso trabalho secular, sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.